Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 4, quarta-feira, bora para nossa análise do dia. Para começar aqui pelo dólar futuro hoje que ficou numa tendência um pouco mais baixista logo cedo na manhã, né? Índice um pouco mais altista, tá? Mas antes, né, bora dar uma observada aqui no DXY. DXY ficou meio de lado na madrugada, né? É bem verdade que ele ficou numa tendência, numa leve alta e leve baixa. E depois com os indicadores aqui que nós temos, né, no calendário econômico, hoje nós tivemos aqui, né, a mudança de emprego, produtividade de trabalho ali no Canadá, aqui. PMI de serviço aqui no Brasil, 10 horas, tem um certo sentimento, veio um pouco melhor do que o passado, né? Como aqui vocês podem ver. Deu um sentimento de alta ainda, mas que depois o mercado entregou. E a gente teve aqui a taxa de juros do Banco Central do Canadá, que se manteve, né? E o PMI, que veio um ponto mais ou menos em baixa, né? Que é um pouco ruim para a economia americana. E o DXY, né, aqui 9,15, 9,20, né, deu um spike que toda essa praticamente essa liquidez. Depois com o PMI 11 horas, olha só, outro spike de baixa. Então o DXY ele tá inclusive agora ele tá tentando renovar a mínima, né? Ele já tá aqui no fundo. Então, o pessoal tá bem agressivo na venda, né? Ele não consegue, bem verdade, que ele não tá conseguindo se manter aqui, como eu bem falo para vocês, acima do 100, né? Então ele ficou aqui trabalhando no 99, 500, 300, 400 e agora inclusive baixou mais um ponto, né? Tá aqui no 98, 900 e agora tá no 98, 200, mais ou menos, né? Tendência de baixa, né? Não tem nem o que falar. Bora ver se eles conseguiram puxar a liquidez. Ele puxou um pouquinho a liquidez aqui para baixo. E isso aqui, né? Foi um pouco, no meu entendimento, que impactou, tá? O nosso câmbio, né? Essa tendência um pouco mais baixista na nossa taxa externa, que é o nosso DXY, né? E também no nosso juros. Os juros, galera, deixa eu colocar aqui, tá aqui em 5 minutos, né? Então a gente tem aqui os juros trabalhando numa tendência de baixa, né? Ele ficou trabalhando aqui, né? Se bem que a ponta mais curta que tá aqui em branco, ponta pontilhada aqui, que é a ponta média, e a cinza e a longa, né? Elas deram um pequeno solavanco para cima, né? Aqui numa tendência aqui mais orientada para compra, mas essa aqui é a linha zero, né? Então esse movimento dos nossos TIs, né, dos nossos juros, eu entendo que deu mais força para o nosso mini índice, para nossa bolsa performar, tá? Mas além disso, nós temos as nossas ações, né, que elas caíram, né, mudaram de drive, principalmente o Petrobras. Mas eu vou chegar lá no mini índice, né? Então o câmbio ele devolveu um pouco, né? Ele fez essa movimentação, enquanto os juros ele estava fazendo uma tendência leve de alta, né? Então o câmbio ele devolveu um pouco esse movimento, tá? Inclusive ele veio aqui trabalhando em cima das nossas Petax futuras, né? Aqui a gente tem o Petax futuro preço à vista, o spot, né? Preço à vista, né? E aqui tá nosso Petax final, né?
como vocês sabem, eu já coloquei aqui no da nossa planilha. Nosso Petax final de hoje está no 633. O casado está de 31,5 pontos, né? E no nosso estudo sugerido nós erramos 2 pontos da nossa Petax. Bem, então eu acho que para o câmbio, né? Aqui para o câmbio manter-se comprado numa entrada um pouquinho mais do fluxo, tá? Porque olha só, ficou comprado em cima da primeira Petax futura, né? Inclusive veio aqui, parou quase em cima do spot, né? Não teve força para buscar o preço à vista e voltou a trabalhar em cima da Petax futura, né? Então tentar ficar comprado aqui realmente seria um stop. Mas depois, né, a compra aqui para retornar para esse POC seria um pouquinho mais interessante, tá? Mas no meu entendimento a gente tem aqui, inclusive, ó, máxima da CME, mínima da CME e o BRLT. Tanto que o dólar na abertura assim 9 horas, 9,2, ele veio já, né, numa região. Inclusive a gente tem um POC, ajuste e a nossa média, aqui a média tá lá em cima, né? Média tá aqui em cima, perto da taxa máxima de câmbio. Ele quase veio, não, ele veio hoje não. Tá aqui a taxa mínima de câmbio, né? Então ele parou no 0,5% apenas. E tá bem confortável aqui, né? Inclusive tá numa situação um pouco mais no câmbio perigosa. Porque ele tá muito confortável aqui, né? Ele tá agora numa queda de 0,6, olha só. 0,6, 0,5, então ele pode ficar aqui positivo, negativo. No meu entendimento, eu acho que ele ainda vai fazer o ajuste acima da média contratual, que é a nossa VWAP, tá? E eu acho que ele não vai ter força para vir buscar a taxa de hoje, tá? Porque os juros ele já se aquietou, né? Como vocês bem podem ver, o nosso juros se aquietou, né? Então ele tá um pouco positivo, tá um pouco negativo. Deixa eu mostrar aqui para vocês isso, né? Ponta curta e ponta média, flat, mais positiva. Ponta mais longa, né? Tá um pouco flat, tá um pouco mais mista, né? Então o mercado hoje tá trabalhando de forma um pouco mais mista. Índice, nosso mini índice aqui, ele estava já numa tendência de alta, né? Pela manhã, nosso pré-mercado. Aqui nós ainda estávamos, né? Num sentido um pouco mais altista, tá? Inclusive na abertura do mercado à vista e do mercado americano, tá? Mas depois as nossas ações, né, principalmente a Petro, né, aqui é a Petro, olha só. E BBAS3 também, né, que é o setor de banco. Em azul é o setor bancário, olha só como ele deu um mergulho. Inclusive o nosso BCIC, que é o nosso índice comoditizado aqui que nós temos, ficou trabalhando numa leve alta, olha só. A maioria das ações abriu o mercado à vista. Ficou trabalhando um pouquinho mais até às 11 na região positiva, né? Aqui a gente tem a linha zero e a negativa. E elas começaram a dar um mergulho. Foi isso que aconteceu, que foi transferido aqui para o nosso índice, né? No meu entendimento, aqui ainda era compra, tá? Segurar para vir desafiar essa região aqui, né? E para mais tarde chegar aqui nos 140 mil seria bem interessante, né? Isso aqui seria um alvo potencial, mas não foi o que aconteceu, né? Nossas ações elas perderam a força, tá? Inclusive, deixa eu mostrar aqui, né? Olha só, as bolsas elas estão um pouco mistas, tá? Nessa quarta-feira estão um pouquinho mais mistas, um pouco positiva, um pouco negativa, tá?
O setor de energia caindo, tá? Inclusive esse aqui de petróleo, né? Que nós tivemos também o drive de mercado. Foi o que aconteceu com a nossa Petro, né? Aqui, né? Nossa Petro. Então, petróleo, gasolina caindo tudo, vai impactar nossa Petro, né? A Vale está se mantendo numa alta, né? Mas isso aqui foi um potencial pro nosso Ibov, né? Devolver parte da alta que ele estava tendo, né? Então ele está trabalhando numa leve baixa aqui de 0,18. E o mini índice tá um pouquinho mais agressivo, tá buscando POC, tocou no POC aqui, né? Inclusive aqui seria um POC de ontem aqui o nosso POC de ontem, que seria uma região interessante de entrar comprado, né? Aqui até então ele passou do ajuste, né? Tocou por baixo. Essa operação aqui, no meu entendimento, seria possível, mas está mais no sentido de scalp, tá? Porque tá muito apertado, né? Ele fez, ainda voltou, ele voltou, ainda renovou a mínima, né? Então essa aqui é uma tendência de baixa, né? Os plays aqui, no meu entendimento, eles começaram sim a desmontar a posição e virar de mão. Isso aqui deu um pouquinho mais de força para o nosso mini índice. Então basicamente foi isso, galera. Né? Então a gente vê aqui que, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês essa ferramenta bem interessante que eu tenho aqui, que é a densidade, né? Quando começou realmente a trazer para cá, né? Para essa parte um pouquinho mais baixa, aqui no 138.700, o índice, no meu entendimento, começou a ter um interesse um pouquinho maior na venda, né? Olha só, essa aqui é a densidade do tick por um minuto. Então entrava a venda, densidade aumentava, entrava a venda e a densidade aumentava, né? Começava o movimento de venda de novo e a densidade por um minuto aumenta. Isso aqui está dizendo que é uma tendência de baixa, né? Os players estão mais agressivos para mover as cotações para venda. E aqui estava o contrário, né? Entrava a compra, entrava o interesse, né? Entrava a venda, diminuía o interesse. Aí entrava a compra, aumentava o interesse. Então, a gente tem que entender que o movimento pela manhã, assim, até umas 11 horas, 11h20, estava um pouco mais comprador. E depois os players realmente viraram a mão, né? Então, basicamente é isso, galera. Deixa eu mostrar aqui uma ferramenta bem interessante aqui para vocês, que seria essa aqui, Tick Scalp, no nosso mini índice, né? Então a gente vê aqui que essa ferramenta, ela mostra o que? A diferença da venda, que está em vermelho, e da compra. Como vocês podem ver, aqui está escrito Power, né? Aqui é o nosso IND, aqui é o nosso Win, né? No 1 minuto, obviamente. E aqui é o nosso Win M25, que é o nosso contrato. O que acontece? Certas vezes, né? Certas vezes, essa diferença aqui, ela está sendo arbitrada. Numa ela está comprador, né? Por exemplo, o Power aqui tá verde aqui, e no Win, né? Aqui a gente tem um Win M25 e o Win cheio, né? E esse aqui é o Win de Foot, né? Esse aqui é um pouquinho mais verossímil, né? Com o preço, porque ele está mostrando realmente quem está ganhando, né? Então, quem que está ganhando aqui? A venda nesse movimento. Então, no meu entendimento aqui, né? Inclusive se for no scalp, não tem como buscar uma compra agora, tá? Não tem, no sentido de scalp. Então, essa ferramenta aqui, né? Ela mostra aqui, vendo que ela fica
ela traz a diferença da compra e a venda. Aqui numa diferença que está, eu coloquei aqui para uma frequência do mini índice, tá? E no dólar também é a mesma coisa, né? A gente vê aqui uma frequência um pouco mais compradora, né? A gente vê a diferença aqui da venda e da compra, tá? Isso aqui durante o pregão vai se movendo, tá? E a gente consegue ver e observar um pouco como é que estão se comportando os HFTs. Então essa ferramenta é bem interessante, tá, galera? Bem interessante mesmo, para olhar de forma um pouco mais profícua quem está vencendo de fato. A venda agora ela está vencendo, tá? Aqui o tick, isso aqui ataca o tick, né? Tick scalp. Então a diferença da compra e da venda, a venda está vencendo agora, né? Então essa aqui é o entendimento dessa ferramenta aqui. Então eu sempre coloco aqui, por exemplo, eu tenho no DOL N e no DOL, né, no WDO N, né, para eu poder ver a arbitragem, porque no câmbio também acontece que às vezes o DOL aqui está subindo, né, ou seja, essa linha vermelha está em cima da linha verde e a verde aqui em cima da linha vermelha, ou seja, estão arbitrando entre os dois, né? Mas isso aqui é só para observar, olha só como o preço está caindo. Então não tem compra aqui, né? Se inclusive está com força, tá bem forte, olha só, ele vem dar um mergulho, né? Aqui a gente vê como se fosse certas ondas. Então ele vem, nós vemos, né? Vem aqui para cima, dá um mergulho e não deixa passar, né? Obviamente que isso aqui são vários HFT, não tem como dividir, né? Mas é apenas para observar o comportamento deles, né? E o comportamento dele está um pouco mais vendedor. E como a gente pode ver aqui na densidade do tick por 1 minuto, olha só, tem um interesse. O que acontece aqui, né? É um price action. Então aumenta a densidade por 1 minuto, né? O que acontece com o preço? O que acontece aqui com o candle? Ele está negativo, né? Então os players eles estão se sentindo um pouco mais, eles estão agredindo, a agressão está ocorrendo realmente de forma mais efetiva na venda. Então isso aqui são algumas ferramentas, tá? Que inclusive o nosso MetaTrader, ele a latência dele é um pouco mais forte, é um pouco mais rápida que o do nosso Profit, né? Então basicamente é isso. Eu queria parar aqui para explicar um pouco para vocês como é que eu uso essa ferramenta, tá, galera? Se vocês têm alguma dúvida, deixem aí no comentário, tá? Alguma crítica, tá? E se inscrevam no canal e deixem um like. Valeu, galera, até mais.